daquele tipo, naquele naipe, né? E hoje nós estamos diferentes, olha aí. Hoje nós estamos a caráter, na aula especial do SAEB, né? A gente já vem fazendo algumas aí, né? Que é na mesma pegada do Enem, só que mais voltada aí para os assuntos específicos do SAEB, que é aquela avaliação externa, nacional, que vocês vão ser contemplados aí, né? Finais de segmento, então, nono ano, terceirão, faz a avaliação e claro que a aluna da mediação não fica fora não. Então a gente trabalha com vocês, prepara vocês para essa avaliação juntamente com os assuntos do nosso currículo, né? Isso. Nós não podemos ficar de fora, por exemplo, são coisas que acontecem naturalmente, Prova Brasil, SAEB, SAERO, são avaliações externas que são feitas, e aí entra um pouco do nosso ensino da matemática. Por quê? Vocês vão lembrar que na aula de... Vamos pertinho, fica pertinho. Vamos lá para a gente se ver olho no olho e a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante para vocês, tá? Vocês vão lembrar que na aula em que nós falamos de estatística, nós dissemos que a estatística ela é uma ferramenta importante para a tomada de decisão. É feita uma análise, é feita uma pesquisa, em cima dessa pesquisa é tomada uma decisão. Opa, precisamos mudar isso aqui, precisa mudar isso, precisa ajustar isso. Então, o SAEB, o SAERO, a Prova Brasil também tem essa função de avaliar como que está caminhando, como que está prosseguindo esses detalhes e a partir daí tomar decisões. Exemplo, foi feita uma tomada de decisão agora, há 2 anos atrás, né? Foi instaurado um novo ensino médio. Perceberam tudo que... Isso é com base, né? Com base nesses resultados. Isso. Né? Até porque se preenche um questionário também. Tem um questionário socioeconômico. Então, os alunos, a partir do momento que fazem a avaliação, também respondem o questionário. E aí, eles conseguem tirar disso, né? Um diagnóstico de o que está acontecendo, o que precisa melhorar, o que a gente pode fazer. Verdade. E foi bom você tocar nesse questionário. Por quê? Olha só o que acontece no próprio Enem. O próprio Enem. Você entra lá, pede sua inscrição do Enem e tal, você também preenche um formulário socioeconômico. E aí, às vezes, eu quero maquiar, né, ali. Eu tenho 3 televisões, eu tenho não sei o quê. Aí eles vão olhar aqueles questionários e vão falar assim, o cara tá bem. Por que ele tá pedindo isenção de taxa? As coisas têm que ser coerentes, né? As informações têm que bater. Por que ele está se colocando aqui no quadro, né, lá no C3 ou no C4, que é aqueles de cotas, se o cara não precisa de cota? Tá diferente. Então, tudo isso envolve essas avaliações externas, e é para isso que a gente trabalha com vocês, né? Prepara vocês, esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem agora já a reta final do terceirão, né? Então, essa aula é do SAEB. Cadê? E depois... 40 aí? 6. 6. Então quer dizer... 46. E depois, se eu não me engano, a 51, eu acho. É o top 5. Top 5 do Enem. Aí a gente volta a falar um pouco no Enem, porque a gente precisa deixar vocês aí, né, bem situados de como tudo isso é cobrado, como que isso é contemplado. Vocês precisam estar cientes dessa maratona aí que vocês vão trilhar, porque a disciplina de matemática termina, conclui, mas a avaliação ainda demora um pouquinho. Então você precisa continuar, né, se preparando, mesmo não estando com a gente aqui em tempo hábil. Mas as nossas aulas estão no canal, né, professor Maurício? Então pronto. E pensando nisso, né, nesse tempinho, a nossa atividade extra classe é nada mais, nada menos do que um simulado. E esse simulado, neste ano, vai vir assim, mesclado, tá? 50% SAEB, 50% Enem. Isso mesmo. Vai estar ali mesclado, para você poder depois também usar como base de estudos. Mas isso que ela colocou é muito importante. Da nossa aula, o término da nossa aula, em agosto, não é? Pelo meio de agosto, mais para o final de agosto, até o dia da prova do Enem, há um tempinho. Ou até mesmo do SAEB ainda. O próprio SAEB, né? Porque o SAEB fica ali uma semana antes do Enem. E eu até diria o seguinte, se eu tivesse no terceiro ano, eu ia usar o SAEB como um simulado pro Enem. Já, tá na que eu já ia chegar e sair lá. Tá na biqueira, né? Tá na biqueira e ia falar assim, faço o SAEB e falar assim, tô bem, pode vir, Enem, vem, Enem. Beleza, então, a gente deu uma conversada boa aqui, mas necessária, né? Então agora vamos lá, vamos começar a nossa aula de número 46 e trabalhar com vocês mais questões do SAEB. Olha lá,
Na telinha, aula 46, Super Saeb Enem, ou seja, conteúdos de matemática aplicados nessas avaliações externas, tá bom? Isso. E aí nós percebemos que, com o passar do tempo, os conteúdos que são cobrados no Saeb têm as mesmas características dos cobrados no Enem. As mesmas. As questões só são menos contextualizadas, mas o enredo é o mesmo. Beleza! E falando do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, é por aqui que a gente vem, né? Então a gente já viu algumas aulas, né? A gente vai agora fazer outras com vocês. Beleza. Né? Legal esse... E esse sistema de avaliação da educação básica... Tá legal pra foto, né? Vamos tá tirar muito foto? bom. Chega um pouquinho mais pra cá. Vamos fazer foto, diretor? Olha lá. Ó, Saeb. Aê! Já? Valeu! Muito bem! E o melhor de tudo, Rondônia, este ano, o nosso estado, esse ano, resolveu fazer um detalhe, algo a mais. Ele disse que o Saeb é a avaliação da educação básica, mas em Rondônia, a nossa meta é você. Terceiro ano, é você nossa meta. Nono ano nós não temos, não é? Mas a nossa meta é os nossos alunos. Nós, mediação tecnológica, não, né? Mas e aí? Fica aquela, né, aquela carinha de sempre, e aí? Será que as questões, como que tá o padrão, né? A gente vem fazendo algumas com vocês e eu acho que cada vez mais vocês vão ficar bem preparados. Vamos lá na tela, então, e a gente vai ver o processo, só lembrar aqui o caminho da estrutura do Saeb, né? Como é que... Começa na creche, o aluno vai para a escola com creche e tal, depois passa pela pré-escola. E aí da pré-escola até o segundo ano ele tem um processo de alfabetização. Né? Ele vai ser alfabetizado, vai conhecer números, letras... Beleza. Do segundo ano ao quinto ano, o aluno passa pelo processo de aprender muitas coisas. Que é o ensino fundamental 1, né? Isso. E depois do quinto ao nono, é o fundamental 2. Então, todo esse ensino fundamental, o nome já diz, né? É fundamental. Essa parte verde aqui é fundamental, né? Porque dá o fundamento aí para você ter base e chegar aí no terceirão com uma estrutura bem legal, né? E é até interessante porque se você, aluno, tiver um domínio sobre esse ensino fundamental, você consegue resolver pelo menos 20 questões no Enem. Olha só que coisa interessante. Se você tiver um domínio do ensino fundamental, você consegue resolver pelo menos 20 questões do Enem. Então vamos para a prática, né? Vamos. É hora de praticar! Vamos lá, começamos assim. Primeira questão do Saeb. Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no formato da figura abaixo. Em seguida, ele resolveu cercá-lo de tela. Então, olha lá, aí vem o primeiro ponto. Onde que é o cercado? Onde que ele vai plantar? Não é? Então... Aqui a gente tem um quadrado de 10 por 10 e a gente tem na verdade, uma circunferência inteira lá dentro, só que ela tá fatiada no meio. E tá de banda, né, vamos dizer assim, né? Mas é uma circunferência inteira, duas semi que juntando dá uma inteira, né? E a pergunta é... Sabendo que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, olha só, viu? Igual no Enem. Ele não quer que você decore a fórmula. Ele já te fornece. Ele vai te falar, não precisa decorar. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio. Muito interessante, né? Que não precisou decorar isso aqui. Não. Ele já te fornece, ele te dá a vara pronta, né? A linha para pescar. É só você correr atrás do peixe, já né? tá com a isca, é só tu colocar no rio e esperar o peixe. E a pergunta é, a quantidade de tela necessária para o jardineiro circundar a figura demarcada é... Então, aqui é que vai sair o que a gente está querendo, né? A figura demarcada, né? Isso. Ó, circundar a figura demarcada. Vamos lá, então, vamos olhar a figura para ver como que tá. Onde seria esse cercado, então, professor Maurício? Bom, o cercado é onde está essa partidinha verde, aí está essa rachurada. Na escola, o professor já pediu para a gente calcular. Né? Isso, na escola, o professor já pediu para a gente calcular a área pintada. Rachurada, pintada. Rachurada, isso. Então aí onde ele quer botar jardim, então ele vai passar tela justamente nesse pedaço do quadrado, da lateral e das meias circunferências, não é? Então aqui seria aqui.
Isso. Aqui seria embaixo. cercado. E em cima. Aqui e aqui? Isso. Ah, então É o isso cercado é mesmo. tipo parecendo... Dá até de fazer de vermelho, né? Pra ficar... Pode destacar. ser, pode Porque ser. ficou meio Vamos cor com fazer. cor. Aqui, Isso. aqui e aqui. Aí o menino fala, aí professor, não sei calcular esse comprimento aí não. Não estudei essa figura geométrica não, essa figura geométrica não, não existe. A gente já sabe que aqui tem 10 e aqui tem 10, né? 10 e então 10. a gente já sabe Pronto. que é 20. Então já tem 20. Isso. E esse aqui é o comprimento de uma circunferência inteira, né? Olha aqui. Ah, É olha aí. inteira, porque lembra, né? A gente tem a metade dela aqui, então se a gente fosse inteirar ela aqui, ó, beleza? Seria essa parte só aqui pra lá, né? Então é 2πr. 2πr. Ele deu o valor do raio? Não, né? Deu. Deu? Deu, olha lá. Se o comprimento total é 10, o raio é metade, né? Ah, então isso aqui a gente tira pelo raciocínio Lógico. né? Que o raio da circunferência é 5. Cinco. O pi, a gente pode deixar pi? Pi, sim, olha, nas respostas tem o pi. É, tem duas que não, mas a gente já sabe que 20 não é, né? 20, porque 20 só é só a parte só de 10 cima. mais 10 aqui já é 20, então 20 não é, Isso. tá? Vamos E nem 40, nem não é? 40, Porque a gente 40 é tem como se fosse o quadrado todo, cercar todo o quadrado. Isso mesmo, e a gente precisa encontrar aqui algo que tenha em função do pi, né? Isso. Então vamos lá, o comprimento vai ser 2, vezes o pi, que vai ficar pi, vezes o raio, que é 5, né? 5. Então o comprimento vai ser 2 vezes 5, 10. 10 pi. Só que aí eu ainda tenho que somar com Os 20, né? Então eu tenho um comprimento, vamos dizer aqui, um total, né? O que ele quer? Vamos dizer de tela, né? Vamos botar um Tzinho aqui então, na tela. Vai ser o 20 mais 10 pi. Tem essa resposta? Tem, olha lá. Letra 20 B. mais 10 pi, centímetros. Isso vai ser o comprimento para circundar toda o nosso jardim de tela. 20 mais 10 pi. Então, você viu que não tem muito mistério? O grande trabalho estava em entender onde que ia cercar, não é? Como que eu ia circundar esse jardim. E depois que nós percebemos onde ia ser circundado, se eu fico focado só na figura que está de vermelhinha ali, ó, tirando só o pedaço da circunferência, vamos tirar aqui só o pedaço da circunferência aqui de fora. Olha só, se eu fico ligado só na figura, parece aquela... Qual que é o nome daquele negocinho do tempo lá que fica derramando aquela areia? Ampulheta. Assim? Ampulheta. Não parece uma ampulheta de tempo? Então, quer dizer, agora eu já sei que se eu quiser calcular o perímetro daquela figura, daquele objeto temporal, é uma circunferência e o tamanho de cima e de baixo. Olha só que legal. Questão boa do Saeb. E por que não me preparar com uma questão dessa também no Enem? Né? Legal, então, né? Fácil essa? Beleza? Vamos mais uma? Vamos lá? Vamos. Mais uma questão do Saeb para a gente agora ficar cada vez mais sabido. Bora ver. Um cubo de aresta 2 centímetros. Tá lá, um cubo. O que eu posso... Quais são as tomadas de decisões que eu posso ter a partir de um cubo? Simples assim, né? Quando fala que o cubo tem aresta 2, é 2 por 2 por 2. É isso. Né? E aí eu posso já saber que o volume dele é 2 ao cubo, né? Daí o nome cubo. Eu posso saber que a área dele são 6 quadrados de 2 por 2. Então já sei disso aí. Tanta coisa, né? Beleza. Aí diz que um outro cubo cuja aresta é o dobro do primeiro. Então vamos fazer um outro aqui? A aresta agora é o dobro do primeiro. Então, se é o dobro do primeiro, agora a gente vai ter 4, 4, 4? Isso. 4, que é o dobro da aresta, né? 4, 4, 4. É esse outro cubo que diz aqui. A pergunta é, possui uma área o quê? 2 vezes maior? 4 vezes? 6 vezes? 10 vezes? 8 vezes. Quando fala de área, ele quer área de superfície, não é? Isso, superfície. Não é volume, viu? Não Muita calma volume. nessa hora. Não é volume. A área de superfície é quando a gente tem ele abertinho, né? Ó, quando a gente tem o cubo abertinho. Então, área de superfície é a área total desses quadradinhos. Isso, que nós já sabemos que um cubo é formado por quadrados. Isso. Então, ele possui 6 quadrados iguais. Então, se eu quero calcular a área total, se eu souber a área de um quadrado, eu sei a área de todos. Então, se eu tenho a área do primeiro, né? Do primeiro cubo, vai ser 6 vezes. 6 vezes
a área esta ao quadrado. a aresta ao quadrado, né? Ou melhor, lado vezes lado, Lado né? vezes lado. Eu não vou botar esse Azinho aqui, maiúsculo, senão vai confundir com área, né? Vai ser 6 vezes quem? Vai ser 6 vezes o lado vezes lado ali, né? Isso. Ou seja, a área do primeiro vai ser 6 vezes o lado ao quadrado. Quem é o lado ali? O lado é 2. 2. 2 ao quadrado. Lembrando que a gente precisa primeiro fazer a potência. 2 ao quadrado? 4. 4. 6 vezes 4? 24. 24. Essa é a área do primeiro. Beleza. Né? Agora vamos fazer a do segundo? Vamos. Vamos lá. A área do segundo também vai ser 6 vezes, né? Também. A área do segundo também vai ser 6 vezes o lado ao quadrado. Só que agora o meu lado é 4 ao quadrado. Vamos ver? 6 vezes 4 ao quadrado, 16. Vezes 6. 96. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3? 9. 9, 96. Agora eu preciso só ver quantas vezes o 24 cabe no dentro do 96, né? Bom, se fosse 25 ia dar 100, não é? Então seria 4 vezes. Então eu acho que 4 vezes também. 4 vezes. 24 mais 24? 48. 48 mais 48? 96. Então, 4 vezes maior. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra B. E essa daí, olha só, nessa questão, nós já poderíamos fazer várias outras interpolações. Por exemplo, volume. Quantas vezes ia aumentar o volume desse cubo? Aí o volume já é um pouquinho diferente, né? Isso, e eu lembro que em uma das aulas do Enem... A gente fez já algo desse tipo, nós fizemos isso. Por quê? Porque o Enem gosta disso. E eu até sugeriria que esse ano pode ser que eles cobrem alguma coisa nesse sentido. Porque o ano passado, na última prova, eles cobraram uma, que eles pegaram um cilindro de um avião, desmancharam para fazer esferas. Então, ele desmanchou um para fazer o outro. Então, ele pode fazer uma relação entre os volumes, né? Principalmente o volume, por exemplo, de um prisma e de uma pirâmide, que tem aquele triplo já, não é? Que é 3 vezes maior ou 3 vezes menor. Aqui ele manipulou um cubo. Ó, não é diferente. As questões são muito parecidas. Não, já fizemos duas e muito tranquilo, né? Muito beleza mesmo. Por quê? Porque ele vem numa pegada mais direta, né? O Saeb é mais direto do que o Enem. Então o Enem, ele faz um floreio todo, né? Ele dá uma enfeitada. Ele faz um enredo, né? O que é vantajoso também, porque de repente eu não sei nada daquele assunto. Mas no enredo eu começo a ler e começo a lembrar, eu começo a ter lapsos de memórias, de lembranças. Lapsos de lembranças, mas é isso mesmo. Vamos mais um então? Eu acho que é hora da gente fazer mais uma questão junto com vocês. Olha lá na telinha. Então, questão 3 agora, né? Na reta real da figura abaixo estão representados os números 0, x, y e 1. Então, olha só, na reta real, opa, já falou de reta real. A reta real é aquela reta que envolve todos os números que existem, os números que são reais, os números racionais, os números irracionais. Então pode ser um número com vírgula, pode ser uma dízima. Pode ser uma fração. Entre o 0 e 1, com certeza vai ser um número decimal, né? Ou uma fração. Uma fração, porque é uma fração, um número decimal, né? É igual à transformação, né? Beleza? Beleza. E a pergunta é, o ponto P, que corresponde ao número x sobre y, está... à esquerda de 0. Entre 0 e x. Entre x e y. Entre y e 1. À direita de 1. Um número P. Um ponto P, que corresponde ao número... Então, esse P é dado por x dividido por y. X barra y, né? Esse pontinho P. Vamos dar mais uma olhada aqui? Vamos. Então, entre o 0 e o 1, nós temos números decimais. Isso. Né? E Ou aí fracionários, como o pessoal se disse, né? E aí entra uma jogada muito importante. São infinitas possibilidades de números. Nada me impede de, usando o raciocínio lógico... Posso usar um exemplo? Simular um número qualquer. Por exemplo, Sim. O y está mais para o meio, não é? O y está um pouquinho mais para o meio. Ele poderia ser um 0,6. 0,6. E aqui um 0,3, por exemplo? Isso. Porque aí já um divide o outro, é múltiplo, né? É múltiplo. Por quê? Porque o 0,5 vamos considerar que fosse bem metade, aqui, né? No meio, isso. Né? Você está vendo? Isso são artifícios que nós usamos na matemática. O que ele quer que você saiba ali é o seguinte, do x e do y, quem é maior, quem é menor.
Sim. Isso é lógico. Se está na sequência, se a reta é real, então o x vem antes e o y vem depois. Sim. Qualquer e como tá número entre que eu 0 e 1, pegasse... o y sempre vai ser maior que o x, né? Isso. Com certeza, ele está à direita, né? Então, só que a minha divisão é x por y ou y por x? Cadê? X por y. Então, o meu ponto P seria o 0,3 dividido por 0,6. Ah, mas de onde vocês tiraram esses valores? Pelo raciocínio lógico, a gente está fazendo uma simulação, né? Uma ideia, supondo valores aqui, para a gente ter uma ideia de resultado. Beleza. Bora ver, então. Bom, ali vai ficar bem fácil, porque eu posso transformar em fração, se eu quiser, né? Ficar 3 décimos dividido por 6 décimos, mas na regra dos números decimais, a regra diz o quê? Primeira coisa, igualar as casas decimais. Já estão iguais. Já estão iguais. Eliminar a vírgula. Uhum. Eliminar a vírgula. Vai ficar 3 dividido por 6. Pronto. 3 dividido por 6 dá 0,5. Na metade, né? Isso. Porque, na verdade, a gente está simplificando aqui por 3. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. E 1 sobre 2 é o mesmo do meio, né? 0,5. Nesse cálculo todo, a gente já consegue responder, né? Ou entre x e y. Tá à esquerda de zero? Não gente, a esquerda de zero é antes negativo. aqui, não tem nem como, né? Não poderia nem pensar nessa possibilidade. Nada a ver, né? A direita de 1, então aqui depois do 1, também não, né? É, porque vai ficar bem difícil depois de dividir ali. Só se fosse o contrário, se fosse y com x. Isso, sim. Aí ficaria um número maior fora que 1. do intervalo. Entre 0 e x, entre x e y, ou entre y e 1, a gente viu que 0,5 foi o que a gente já disse que estava aqui no meio, aqui, né? Isso. 0,5. Então, entre x e y. Alternativa, letra C. Mas para não ficar dúvidas, vamos falar outros números. Vamos imaginar ali qualquer outro número para verificar se realmente vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode colocar o P como 0,2, o x 0,2 e o y 0,6. Pode ser. Do mesmo jeito, aí a gente vai estar dividindo por 2, né? E aí vai ficar... Vai ficar 0,2 dividido por 0,... Tá, vamos colocar outro valorzinho, né? Então, se o meu x foi 0,2 e o meu y 0,6 também. Isso. Corta a vírgula, divide por 2 agora, 2, né? vai ficar 1 terço. 1 terço. E 1 terço é quanto? 1 terço é 0,6. 6. Isso. Dízima periódica? É 0,3. 3. Então, vamos apagar aqui. 6 é 2. 0,3. Que continua entre 0,2 e 0,6. Não vai fugir desse intervalo. Justamente por conta do formato que ele montou a divisão, certo? Isso mesmo. Legal, né? E aí, conversar mais um pouquinho com eles aqui? A gente trouxe 6, né? 6 questões, já fizemos 3? 6 questões, isso. Tá top, né? A gente fez 3 já. 2 envolveram mais a parte de geometria, né? De figuras. E aqui já a parte da aritmética, a parte da reta real. A reta real, gente, é uma coisa bem tranquila, né? A gente só precisa aprender a se situar nela, né? Porque a gente já sabe que é possível ali todos os números reais. Então, pode ser dízima periódica, pode ser qualquer número dentro dos reais. Então, pode ser um irracional, pode ser um pi, né? Então, todos os números reais servem dentro da reta real. Na verdade, o pi não pode ser aqui. Não, aqui não, né? O pi não. Não, na reta real, né? Na reta real a gente tem que ter a noção que pode ser qualquer, tanto dos racionais como dos irracionais. Aqui não nos cabe, porque aqui a gente está entre 0 e 1 e o pi vale 3,14. Então, ele sairia fora do nosso intervalo em questão aqui. Mas, na reta real, podemos contemplar todos os números aí possíveis. Beleza? E aí, vamos mais uma? É só isso? Não, só isso? Não, foi fácil essa, né? Essa aí foi tranquila. Só que aí a gente teve que supor valores para conseguir resolver. Sabia que isso funciona muito, tá? Principalmente no Enem também. Às vezes, ali eles fazem uma situação, uma hipótese, e aí você simula valores, que nem, tipo assim, o 100 como total para 100%. Porcentagem, né? A porcentagem isso aí ajuda bastante. Então, assim, a gente pode determinar valores como exemplo para conseguir chegar numa solução e marcar uma alternativa correta. É verdade, isso mesmo. Certo? Mais uma? Simbora! Mais uma, vem com a gente. Olha lá. O muro da casa de Roberto foi construído por 3 operários em 7 dias.
o muro da casa de Roberto foi construído por 3 operários em 7 dias. Daí vem o comando. E o comando diz, se ele tivesse contratado, deve ser, né? Contratado 7 operários que trabalhassem nas mesmas condições, o muro estaria pronto em... Então, voltando aqui, o muro da casa de Roberto foi construído por 3 operários em 7 dias. Isso é regra de 3, professor Maurício? E simples. E simples. Só que agora uma regra de 3 inversa, né? Isso. Por que é inversa? Porque quanto mais pessoas... Menos tempo. Menos tempo, vai fazer mais rápido, né? Então, a gente tem aqui as grandezas, né? Operários e temos os dias. Os dias. Tempo, né? Isso, tempo. Valeu? Beleza. E aí? Então, com 3 operários, 7 dias, ó. 3 operários, 7 dias. Agora, 7 operários, ou seja, quantos dias, né? Quanto tempo? X. Aumentou a quantidade de operários, vai diminuir os dias. Então, temos uma inversa aí, né? E aqui tá muito fácil, né, professor Maurício? Tá muito. De 3 para 7, com certeza vai ser de 7 para 3, né? Então, a resposta correta são 3 dias. Mas vamos fazer com eles o processo? Vamos montar? Mas muito fácil. 3 para 7 é o mesmo que 7 para 3, né? Mas vamos lá. 3 em 7, 7 em x. E aí, o que acontece? A gente tem uma regra de 3 aqui inversa, né? Olha lá, isso aqui é importante a gente colocar como questão. A gente tem uma regra de 3 inversa. Se é inversa, já está invertido. Então, multiplica-se na linha. 7 vezes x. 7x. 7x. 3 vezes 7. 21. Está multiplicando, passa dividindo. 21 por 7, o meu x vai valer 3. Ou seja, 3 dias. E aqui ficava bem prático, porque se 3 operários demoraram 7 dias, então 7 operários vão demorar só 3 dias. Né? Aqui tá de cara. Olha, tem algumas que eles fazem assim pra galera não errar, né? Só que vocês viram também que tem as outras opções aqui de alternativa que possa haver que tenha confusão, né? Por exemplo, achar que leva mais dias. Se eu faço errado, eu posso achar os 6 ali, né? Ou não sei, mas aí é o detalhe. Cuidado com a interpretação. E essa parte de mais operários, menos dias, não está no problema. Não. É eu que tenho que entender. Porque é uma coisa da prática, do dia a dia. E regra de 3 simples, a gente tem que aprender a montar. Aí tá, né? Tem gente que não usa nada dessa tabelinha aqui e faz tudo pelo raciocínio. Lógico, tá errado? Não, com certeza não, né? Nós somos professores aqui que consideramos os caminhos que vocês levam para chegar no mesmo resultado. Ou seja, cada um tem uma maneira de fazer. Tem aluno que faz regra de 3 tudo pelo raciocínio lógico e não usa esse procedimento aqui, ó. Não faz esse processo, não usa. Tudo bem, tá? De boa. O importante é você entender o que tá fazendo. Beleza. Né? Sim. Mas? Só isso não? Tudo isso? Tudo isso. Mas, então, vamos fazer mais uma questão com vocês para a gente finalizar a nossa aula. E de 6, ainda tem mais as que vão para atividade de sala. Então, assim, vamos lá que a gente está no caminho certo, né? Preparando muito bem os nossos alunos. Vamos lá, então, para mais uma. Na telinha. A pergunta é... João comprou uma casa que está construída em um terreno retangular de 255 metros quadrados de área. O polinômio obtido em função da área é AX, ou seja, a área do terreno em função de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 255. Você está vendo aí, ó? Ele disse as dimensões do terreno na figura. Na figura tem as dimensões do terreno. Então, João comprou uma casa que está construída, então, um terreno retangular, né? 255 metros quadrados de área. Foi fornecida a área, então, professor Maurício? Foi. 255 metros quadrados. O polinômio, olha que legal, né? A gente está bem na pegada do polinômio, né, professor Maurício? Que a gente está trabalhando com eles, né? O polinômio obtido em função da área é A de x, x ao quadrado mais 2x menos 255. Que é justamente a multiplicação dos monômios ali, não é? Então é multiplicar o x mais 2 pelo x? Isso. Então, quando a gente fizer x mais 2
vezes x. Isso é a área desse retângulo, né? E como ele disse que a área é igual a 255, então ele trouxe 255 para dentro e deixou em função. Ah, ele disse que tudo isso é 255. Aí ele fez o chuveirinho aqui? X vezes x? X quadrado. X quadrado. 2 vezes x? 2x. 2x. Trouxe Trouxe 255 255 para o primeiro membro, 255 Só que ele não igual quis dizer igual a zero, né? Ele a colocou zero. igual a x. Isso, porque ele está falando que é um polinômio, né? Aham. Então, A de x. Beleza. A pergunta é... Decompondo o polinômio ax, que é x quadrado, mais 2x menos 25, que foi o que nós fizemos lá nas aulas, lembram? Achando as raízes. Tem até um quiz também, né? Isso. Então, olha só. Decompondo em fatores do primeiro grau, a gente obtém x menos 15 vezes x menos 17, que é aquele x menos R1 vezes x menos R2. Não, x mais R1 e x mais R2. Ah, não. Então as nossas raízes já estão aqui? Já. Sério? Mas com sinais Trocados. trocados, né? Então temos um 15 positivo e um 17 positivo? Isso. Seria, não né? temos. Não temos? Ah, tá. Vamos só desenrolar aqui, ó. Se a gente tiver o x menos 15 vezes o x menos 17, vamos fazer o chuveirinho aqui para ver? É x mais 17 ali. Aqui. Lembrei agora. Aqui, né? É x mais Isso. 17. Vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. X vezes 17. 17x. 17x. Tem que ser mesmo? É. Menos 15 vezes x. Menos 15x. E menos com menos, a menos com mais, menos 15 vezes 17. 255. Aí a gente trabalhando com a parte central aqui, né? Eu tenho 17x e eu perco ou eu devo 15, eu vou ficar com 2x menos 255, que é o nosso polinômio de origem aqui, ó. Isso. Ah, então é mais 17, né? Então, as raízes, lembra lá que a gente vai ter o x menos R1, uma raiz, ou x, né? Vezes o x menos R2, que é outra raiz. Mais, ou seja... mais. Hã? Mais. X mais. R1 mais R2. Ah, sim, por Mais. causa que a gente pega o sinal contrário, Isso. né? Beleza. Então, se eu tenho menos 15... Eu tenho mais 15 como É uma resposta. reação, uma raiz. reação, é uma raiz mais 15, positiva. Isso. E se eu tenho mais 17, eu vou ter Menos uma 17. raiz negativa menos 17. E é até legal quando a gente conhece os polinômios, porque de olhar a gente já sabe que temos que dar um erro, né? Porque se deu mais 2, porque o maior é positivo. É positivo. Lembra da soma do produto? Não que a gente seria faz? o 15 positivo, né? Isso, porque Sim, senão vai ficar menos 2. Uhum. Perfeito. E parece que essa aula a gente teve um dia desse, né? Verdade, Parece tá que- tudo sintonizado, sincronizado. Beleza? Acho que tem Beleza. mais uma. Tem? Tem, Então mais uma. bora. Bora ver. Mais uma aqui pra gente finalizar. Uma urna contém 100 bolas numeradas de 1 a 100. Uma bola é extraída ao acaso. Opa, lancei ao Tá com acaso. cara de É probabilidade, sorte, né? é probabilidade. Ao acaso. E seu número é observado. Beleza, vamos ver o que ele observou Então, nos tem a números. urna com 100 bolas, os numerados de 1 a 100, vamos ver. Eu já sei que o espaço amostral é 100. Sim, o todo. É. Né? A probabilidade de o número ser um quadrado perfeito é... Ixi. Ixi, aí, olha Quantos? lá, a gente já sabe que probabilidade é o número de elementos de um evento sobre o número de elementos de um espaço Amostral. amostral. Já sei que aqui embaixo o meu total é 100. Agora a gente precisa saber quantos quadrados perfeitos a gente tem de 1 a 100, né? É só fazer então 1 ao quadrado. Isso, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado 81, e 10 ao quadrado. 100. Pode entrar o 100? Pode. Porque é de 1 a 100. De 1 a 100. Então Tem temos 10. aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 quadrados 100. perfeitos entre 1 e 100. Ou seja, temos 10 em 100. 10%. Ou 10%. Ah, não, sério que é só isso? Agora sim vou ficar com aquele só isso mesmo. Muito bom. 10%. Olha só que coisa maravilhosa. Só. E as questões. E se não me falta memória, uma das nossas aulas para frente,
vai ressaltar esse detalhe, não é? De probabilidade, Probabilidade, já vem por aí, análise combinatória. Então, quer dizer, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque nós miramos no alvo certo. Não foi? Nós miramos no alvo certo. E o nosso alvo, a nossa meta é você. Não tem Verdade, jeito. tá tudo conectado. Então, as aulas, e eu achei que esse terceiro ano aqui Ficou de ouro, né? ficou maravilhoso, porque nós pegamos ali, trabalhamos os assuntos Enem, Saeb, ficou muito bom mesmo, sabe? E aí, brincando com os números? Vamos lá? Vamos brincando com os números da aula de hoje. É um desafio, é uma charada, é uma dica? Bora ver. Olha lá. Na telinha, o Brincando com os Números traz uma perguntinha. Que número está faltando? The number one. Nós temos uma... Olha só o que eu já enxerguei aqui. Nós temos uma pirâmide de base triangular. Na verdade, não é um triângulo, né? 1, 2, 3... não vai fechar, porque cortou não diferente é uma pirâmide, ali. porque aí ele tá em 2 dimensões. Né? Mas se eu fechasse os pontos para cima. Sim. Já estava fechando já a pirâmide. Mas não é. E aí tem um giro aqui com números, olha só aqui, ó. Aqui tem um número, aqui tem outro número, outro número, outro número. Número, 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 número. Número, número, número. Pergunta: que número é o número que vai ficar no lugar da interrogação? Matemática genial para gênios, vocês, os nossos alunos. A nossa meta. Que número está faltando ali? E aí, já conseguiu enxergar a lógica? Já viu o que está acontecendo? E você, aluno, já conseguiu enxergar o processo? O que está acontecendo ali? 32, 55, aumentou tanto, então vai diminuir tanto, não sei. Ei, que número será que está faltando, então? Deixa mais um pouquinho para eles observarem, né? Olha. Pensa, olha, pensa. Ali tem o 3, o 5 e o 9, ficou 32, né? O outro tem o 6, o 8 e o 7 nas pontas e ficou 55. Um de baixo tem 5, 7, 9 e falta. Vamos lá, vamos pedir socorro para o nosso menino do TI. Vamos pedir ajuda aos universitários. Vamos ver, os universitários. Fazia tempo que não estava por aqui, está meio distante o universitário. É? Pronto, então tá bom. Isso que é importante. Vixe. Vamos voltando aqui, então, para a gente finalizar a nossa aula. A gente deixou um tempinho a mais aí na tela para vocês conseguirem fazer uma observação. Porque aqui, além do raciocínio lógico, tem toda uma observação, né? Para a gente conseguir entender a mágica da coisa, a magia dos números, o que está acontecendo por detrás de tudo isso. Beleza. Junto com os desafios, né? A gente vai vir aí com as atividades de sala, trazendo mais questões do Saeb. A gente também vem com aquela revisãozinha aqui, revisão de aula de Saeb, pode ser tudo e qualquer situação, né? Um foco, geralmente, nas aulas que a gente trabalhou, né? Sim, Geometria, verdade. Probabilidade, aquele detalhezinho bom. Então, ficamos por aqui e, claro, já a gente tá de volta. Até lá!